Gente, hoje é o dia celebrado para a arte-terapia. Arte-terapeutas, na verdade, tem esse dia hoje valorizado para elas. E aí a gente imaginou, vamos trazer uma mulher que tem entendimento, uma mulher que pode nos trazer mais informações. E hoje nós estamos aqui com ela, que é a nossa queridíssima Maria Amélia Martins. Ela é psicóloga e também arte-terapeuta. E nesse dia de hoje, a gente quer mostrar o quanto a arte-terapia é um poderoso instrumento para mulheres 40 mais. Uma forma delas se conectarem, reconectarem consigo mesmas, expressarem suas emoções e até superarem desafios. Por que a gente trouxe, Maria, você para cá? Primeiro porque a gente sabe que você tem uma experiência, além de ser psicóloga, também é arte-terapeuta. E a gente vai estar conversando com uma mulher que tem maturidade. Uma mulher que pode conversar com a gente e trazer algumas informações sobre o assunto. Então, já te desejo um bom dia, quero que você se sinta em casa, tá bom? Tá certo. Vamos bater um papo, essa é a verdade. Essa arte que a gente acredita, que liberta, a gente entende que realmente faz com que a gente se veja, se olhe mais, se observe mais. O que a gente tem percebido, Maria? A gente tem percebido, Maria, que as mulheres que a gente tem trazido para cá, até as empreendedoras que nós trazemos para cá, que já são 6 anos praticamente trazendo empreendedoras, todas elas têm uma história para contar e todas elas têm algo para nos dizer e acabam, de uma certa forma, procurando a arte-terapia também para se cuidar. Elas começam fazendo ali como empreendedoras, mas daqui a pouco elas estão se tratando. E cresceu muito a arte-terapia. Sim. E aí, como psicóloga, eu queria muito que você pudesse falar um pouco sobre a importância da arte-terapia, que às vezes passa despercebido e que as pessoas acham que é só uma arte. E ela tem trabalhado a saúde mental das pessoas. Sim. Bom dia. Bom dia. Né? Eu estou muito feliz de estar aqui e agradecida também. Que bom. E de poder compartilhar tudo isso, né, com vocês e poder estar falando desse nosso trabalho. Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o que é a arte-terapia. E antes disso, eu quero que você fale um pouco de você, tá? E a importância, você vai falar também da arte-terapia e vai falar da importância da arte-terapia na tua vida como psicóloga, como uma pessoa que cuida de outras pessoas e principalmente tem investido, né, nessa arte como arte-terapeuta. Eu queria muito que você falasse um pouco de você, da importância dela na tua vida e na vida dos seus pacientes também, clientes. Eu sou psicóloga clínica, né, de formação, já andei por vários caminhos e nos últimos anos eu fui descobrindo a arte-terapia como uma forma de agregar a psicoterapia, né? É um caminho que eles se permeiam. A arte-terapia, na verdade, ela não é uma profissão ainda. Ela já tem um reconhecimento, um código, né, pela CBO, pelo Código Brasileiro de Profissões, mas ela já tem um projeto de lei. Desde 2024 já está no Senado para virar uma profissão, mas ainda já está sendo em estudo isso, tá? Agora, a gente tem lutado muito para isso. A arte-terapia, na verdade, ela não é nenhuma aula de arte e nem uma sessão de terapia. Nossa. Ela é uma interseção entre as duas coisas. Ela é uma maneira, ela usa recursos artísticos para que a pessoa possa, de alguma maneira, deixar fluir a sua criatividade. Por exemplo, se você der para uma criança um papel, uma folha, com pincéis, canetas, ela vai riscar e vai rabiscar. Agora, já um adulto, ele, de certa maneira, ele vai já se criticar, vai dizer que não sabe, vai dizer que está feio, né? Porque já vem aquelas defesas, já vem a autocrítica.
E em todos nós tem aquele poder de criação. Só que com a história, com tudo que a gente vai carregando durante a nossa caminhada, as defesas elas vão acontecendo. E com o passar do tempo, aquilo fica tão arraigado que você fica só naquela racionalidade e pensa que não pode mais criar. E a arte-terapia ela vem para dizer justamente o contrário, que você pode, que você é capaz de criar. Então, a arte-terapia ela utiliza de recursos, pode ser argila, pode ser aquarela, pode ser colagem, tinta, pincel, todas as formas de... Você sabe, Maria, que você vai falando e minha mente fica aqui com várias informações. Porque eu achei interessante quando você falou da arte-terapia, de uma certa forma, e como psicóloga também, como você realmente entende do assunto. E agora, a pergunta que eu vou fazer para você tem mais sentido. Deve ser também por isso. Porque, assim, o que a gente percebe? Que as emoções são colocadas muitas vezes num papel. Muitas vezes até numa arte como essa, né? Sim, sim. E aí, hoje, eu acho que essa pergunta que eu vou fazer para você, você até já respondeu. Mas, por que a arte-terapia, de uma certa forma, tem conquistado tanto mulheres com mais de 40 anos? Por exemplo, da pandemia para cá, a gente tem percebido um crescimento gigantesco de busca pela arte. E através dessa busca pela arte, uma sociedade inteira esteve em busca. Mas o que eu percebi? Que muitas mulheres se redescobriram e se encontraram através dessa arte que hoje elas chamam de empreendedorismo, mas que tiraram elas de determinadas situações. Aí eu te pergunto, esse ganho dentro do destaque de mulheres 40 a mais, dentro da arte, terapia e buscando essas terapias, você acha que é porque elas realmente estão se vendo e se encontrando e colocando no papel, muitas vezes, o que elas estão sentindo lá dentro? Quando a gente pensa numa mulher de 40, a mulher de 40, a história dela não começa ali nos 40, né? Sim. A história já existe. Já existe. E a história ela não vai começar ali. Ela vai continuar a partir dali. Então, a história não apaga. O que vai acontecer é que ela vai tomar um outro rumo. Então, se a gente observar uma mulher de 40 há 40 anos atrás ou mais, era uma mulher diferente. Mesmo com as mudanças físicas e emocionais que elas tinham, hoje, nós, mulheres, as de 40, elas passam a ter outro tipo, né? Outro tipo de demanda. Outro tipo de demanda. Existe a menopausa, existe a saída, pode existir a saída dos filhos, um pouco mais tarde, né, talvez, chegada da aposentadoria também um pouco mais tarde, depois dos 40. Mas aí, então, ela vai buscando uma outra maneira de se encontrar, de se reconectar com ela mesma, né, de buscar uma identidade, porque antes também o papel da mulher era muito mais definido assim, na sociedade, né, mais anterior, ela era muito assim, o papel da mulher era esposa e mãe. Depois a mulher passou a trabalhar, depois a mulher buscou muitas coisas e espaços, né? Hoje nós estamos aqui. Então, assim, uma mulher de 40 anos, ela não é só uma mulher de 40 anos dentro de casa, que os filhos começam a ir embora. Né? São mudanças físicas, emocionais, né? Emocionais também, mas que ela também tem um espaço e que ela quer ter um espaço, né? E que para ter esse espaço, ela precisa sentir o que ela quer, né? Porque a vida é mesmo cheia de ambiguidade, sabe? Tem a coragem e o medo, né?
tem o impulso, tem o desejo, tem o ir e o ficar. Então, assim, a partir da arte, a arte ajuda a colocar ali naquele papel, naquela arte, pode ser massa, pode ser modelagem, de dizer, às vezes, o que não diz na palavra, de dizer naquele formato o que está dentro de si. Não fica guardado, né? Não fica adoecedor. É incrível, porque quando você não consegue dizer o que você sente, você consegue dizer naquela cor. Quando a gente trabalha com cor, por exemplo, o que significa uma cor vermelha? O que significa uma cor marrom? Né? Por que aquela argila ficou dura e o que significou aquilo naquele momento para você? Então, assim, cada pessoa é única. Cada pessoa é única e aquilo, naquele momento, naquela hora, vai ter um significado. Nossa, quando você fala assim, a gente entende por que a arte-terapia tem crescido muito na vida dessas mulheres. E como nós estamos vivendo em épocas que as pessoas estão tão distantes umas das outras, por mais que queiram estar perto, muitas vezes estão distantes, essa mulher, ela realmente tem um pensamento diferente. Essa mulher dos 40, dos 50, até dos 60 anos, ela tem pensamentos diferentes e ela não quer ficar parada. Ela quer avançar. Por exemplo, eu me lembro que nos meus 20 anos, a minha história era diferente. Eu cheguei nos meus 40 e imaginava, quando eu chegar nos 50, a história vai mudar. Mas não para pior. Para mim tem sido para melhor. Nesse momento, a arte-terapia, a mulher buscando a arte-terapia depois dos 40 anos, ela procurando se reconectar consigo mesma, procurando saber lidar com as emoções dela, com certeza ela vai se tornar uma mulher até mais jovem, uma mulher até mais, com a mente mais bem cuidada, não vai? Sim, sim, com certeza, porque essa mulher que cuidou do filho, que cuidou de casa, que cuidou dos outros, ela passa também a cuidar de si, né? É interessante porque, assim, às vezes a gente pensa de fugir daquilo que sente, mas é justamente o contrário. Quando ela passa a sentir, a perceber o que ela sente, é que ela pode cuidar de si, né? Então, nesse momento, a gente pode dizer que, na prática, a arte-terapia contribui para esse reconhecimento. Sim, para essa consciência, para esse resgate, né? Não é esquecer, não é colocar embaixo do tapete. Não é guardar para si. Não, não é guardar. É olhar, né? É olhar para aquilo que está dentro de si. E a arte-terapia faz isso acontecer. Porque a palavra, ela pode estar na racionalidade. Você pode medir o que dizer e o que não dizer. Já quando você trabalha com a arte, muitas vezes você não consegue mentir, não. Porque ela deixa acontecer, ela revela. Você sabe que foi na semana passada, né, de que a gente trouxe uma profissional para cá e ela trabalhou com pintura aqui. E naquele momento que ela foi, a arte-terapia, né, de uma certa forma, ela foi mostrando as cores através do pincel e ela conseguiu perceber em mim uma mulher com muitas atividades. Então eu já queria logo resolver na pintura, porque eu tinha que já ir para uma outra situação. Então, assim, nesse momento você consegue perceber que você está acelerado demais, que você tem que relaxar, que você tem que dar um tempo para si. Essas mulheres que costumam cuidar de todo mundo, através da arte-terapia, ela começa a perceber também que ela tem que cuidar dela? Consegue sim, porque existem exercícios, existem recursos que podem acalmar, podem dar limite, podem dar controle, né? Não é só deixar tudo solto, deixar tudo tão livre assim. Existem necessidades que podem ser contempladas ali.
E de uma certa forma, a arte-terapia, ela consegue trazer, de uma certa forma, um impacto, onde a sociedade vai perceber, a família vai perceber, os amigos vão perceber essa autoestima transformada, mudada, porque hoje a gente tem mulheres que elas não tiveram a experiência ainda com a arte-terapia. Toda mulher tem uma arte dentro de si? Todo mundo tem Todo uma ser arte humano? dentro de si. Todo Só não mundo sabe tem. qual é. Todo mundo tem. Todo mundo tem essa capacidade. Porque o sentir, ele vem antes do pensar. O sentir vem antes do pensar. E quando a gente trabalha essa questão da autoestima e essa questão da percepção do outro, ela pode ser mais, vamos dizer assim, isso pode ser mais perceptível, porque o sujeito ele se torna mais verdadeiro, sabe? Uhum. Então, você se tornando mais verdadeiro, você fica mais bonito, você fica mais... Você não se cobra tanto, né? Você não se cobra tanto para a sociedade, mas você começa a dar valor com o que você tem. E vai se aceitando? Vai se aceitando. Vai se aceitando, porque aí você fica, assim, vai descobrindo seus limites. Valores. Seus valores, né? Então, você sabe que, bom, você é ali, você é aquilo. E assim, você pode pensar que você chegou ali, né? Como eu estava falando antes. A sua história está ali, né? Ela não vai ser apagada. Mas você não é... Você pode pensar que você não é aquilo que os outros fizeram de você, mas aquilo que você pode fazer do que os outros fizeram. Nossa, né? que interessante. Acaba, de uma certa forma, você se fortalecendo ainda mais e, ao mesmo tempo, percebendo que não é sobre o que a sociedade pensa a seu respeito, mas é sobre o que você tem que mostrar para a sociedade, não para querer mostrar, mas para você estar bem. De você estar bem. De você estar bem, com você mesma. Com você mesma. Porque eu acho que hoje, o que a gente tem percebido? Que está sendo ensinado algo, e parece que esse algo que está sendo ensinado, a arte-terapia, está conseguindo ajudar as pessoas a querer mais mostrar, e as pessoas estão começando a perceber que não é sobre isso. Que não é sobre isso, que não é para mostrar. Tem muita gente se arrependendo disso, né? Porque assim, quando a gente pensa, eu não posso falhar. Pode sim. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, não posso falhar, eu tenho isso, eu tenho que aquilo, parece mais uma obediência, do que uma liberdade, adoecedor. Ainda mais, né, esse nosso tempo que nos cobra tanto, né, nos exige muito, ao mesmo tempo que tudo isso promove uma positividade, mas também é preciso ter cuidado para não ser engolido, né, nesse tempo. Então, a arte-terapia também, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada, mas assim, ela promove também esse tempo, um tempo para si, né? É um fortalecimento também? É um fortalecimento, porque é um tempo que você para se olhar, para se escutar, para se ver. Aí a gente lembra também de chamar a atenção das pessoas e das mulheres, de todos, que a arte-terapia não te deixa num mundo exclusivamente seu, mas faz com que você se equilibre dentro da sociedade, por exemplo, com as suas responsabilidades em casa, com as suas responsabilidades consigo mesma, com as suas responsabilidades com pessoas que estão ao seu redor. Você não fica só naquele mundinho? Não fica não, porque a partir do momento que você toma essa consciência de si e se torna mais verdadeiro, você não precisa mentir, né? Você não precisa obedecer tanto, porque você já sabe o seu limite e já consegue ocupar o seu lugar, já o seu tem espaço. Interesses, outros tipos de interesses, o seu espaço, né? Que lhe pertence, sempre lhe pertenceu. Muito bom. Antes da gente terminar essa conversa boa, eu queria muito que você pudesse passar um pouco de informação para quem está assistindo o nosso programa, para estas mulheres que ainda não conheceram, para as pessoas, mulheres de todas as idades, mas principalmente para essas mulheres com mais de 40 anos,
que ainda não conseguiram sentir um pouco dessa arte-terapia, da importância, principalmente chamar a atenção de filhos, que muitas vezes tem uma mãe em casa, que acha que o mundo para ela já acabou ali, que ela não vai se fortalecer, que ela não vai trabalhar a autoestima dela, que o que ela viveu anteriormente já anulou toda a vida dela, porque tem gente vivendo disso hoje. Eu vivi algo no passado, esse passado me consome hoje. Não é sobre ontem. Ontem a gente aprende, mas é daqui para frente, né? Dá para mudar alguma coisa com a arte-terapia? Eu acho que tem sempre tempo de mudar. Pronto. Né? Eu acredito muito na esperança e nessa força que a gente carrega dentro da gente. Então, eu penso que essas mulheres, elas podem, sim, ter vontade de ocuparem um espaço. E esse espaço, ele precisa ser conquistado, né? Para ser conquistado, cada um precisa desse passo, precisa dar um passo. Às vezes, é só um chamado, né? É só ouvir o que está dentro um pouco de si, para buscar o que realmente quer fazer, sabe? Porque daí ela pode ir em busca de um significado para ela mesma, né? Para buscar um sentido maior para a vida, do que aprender a cuidar dela, né? Ao invés de cuidar só do que está ao redor dela. Maria, quais são hoje as maiores cobranças, ou ao mesmo tempo, o que você percebe nessas mulheres com mais de 40 anos? O que elas cobram mais? O que elas sentem que falta mais na vida delas? O que elas cobram mais é aquela própria... o espaço. Um espaço para que elas possam exercer o direito delas, né? Alguma coisa que elas possam conquistar, que elas possam também fazer coisas que elas gostam de fazer. Porque durante toda uma vida, elas aprenderam também a dividir as tarefas, né, de casa, as tarefas profissionais, mas chega um momento que aquilo fica uma sobrecarga tão grande que elas sentem necessidade de ter um espaço para que elas possam exercer maior uma liberdade. Não um peso, não uma responsabilidade como se fosse dela apenas. Né? Parece que colocaram isso na mente das pessoas, né? De que a partir do momento que você já tem uma certa idade, já chegou numa certa maturidade, você tem que viver só a responsabilidade e que você não tem que sentir os prazeres, as vontades, os desejos, os momentos, né? Que o momento não é só para o outro, é para si mesma. Porque, assim, também nós somos um ser, né, relacional. Sim. Então, é muito interessante que, nesse momento, ela busque, porque a arte-terapia a gente pode trabalhar tanto em oficinas como individualmente. E o grupo, ele é muito potente. Quando ela se encontra com outras mulheres, quando ela pode ter esses encontros, ela se torna também maior, sabe? Ela pode se relacionar com outras pessoas, se integrar, saber que ela não está sozinha, saber que outras pessoas têm as mesmas dores, e que tem outras coisas lá fora. Muito bom. Tá. Bom, conversamos aqui com essa psicóloga maravilhosa, mãe, avó, essa querida maravilhosa Maria Amélia, e que vai ministrar uma palestra, não é isso? Amanhã. Amanhã, dia 23, Criando Minha Nova Versão, após a maternidade. Após a maternidade. E aí eu queria que você convidasse o público que está assistindo o nosso programa. Eu gostaria de convidá-las. Amanhã a gente vai ter esse momento preparado com muito carinho, lá na Soul in Colors, onde eu trabalho também, criando a minha nova versão após a maternidade. Tá certo? Muito obrigada. Bom. Então, gente, só lembrando mais uma vez, vai acontecer amanhã, às 6h30 da tarde, às 18h30. Tá todo mundo convidado. Você, mulher, criando minha nova versão após a maternidade.
Ei, ter um filho é esperança, é amor, é oportunidade, amadurecimento, maturidade, é tanta coisa junta, né? Mas também é desafio. Com certeza. É cansaço. Até, né? Porque mãe ama sempre. Não é verdade? Quero agradecer a você, tá, minha linda? Muito obrigada. Foi um prazer lhe receber aqui. Seja sempre bem-vinda quantas vezes você quiser. Tá bom.